Olá, tudo bem, terceiro ano? Hoje, 14 de abril, mais um dia de aula e vamos para mais uma aula de ensino religioso. Bem, hoje nós vamos falar, aliás, antes da gente começar em nossa aula de ensino religioso, é importante que vocês em casa tenham uma Bíblia, tá? Caso a criança não tenha o livro para acompanhar as atividades, se possível, tenha uma Bíblia em casa, né? Aqui eu tenho 3 Bíblias na minha casa, né? Tenho essa Bíblia e tenho essas duas, tá? Então é importante que vocês tenham em casa, que mesmo sem o livro, dá para acompanhar as atividades. Então hoje nós vamos para a quinta lição, tá? A quinta lição do nosso livro. A quinta lição do nosso livro, ela tem o tema convivência da família, tá? Então, continuando nossos assuntos sobre a temática família, no nosso livro, ela vai falar sobre a convivência da família. E essa história que nós vamos contar hoje, ela está no livro Gênesis, capítulo 26, versículo 27, tá bom? E antes de começarmos, eu queria ler um provérbio para vocês que tem a ver com essa história que nós vamos contar hoje, tá bom? O provérbio é o seguinte: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore, tá? Então, fica esse provérbio para vocês pesquisarem, para ver o que tem a ver com a nossa história. E antes de começar a falar da nossa história, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre alguns nomes bíblicos. O que quer dizer esses nomes bíblicos, tá bom? Bem, eu tenho um nome, você também tem um nome. Todos nós temos um nome. E atualmente o nosso nome ele é usado simplesmente para identificação pessoal. Eu me chamo Andréia, você se chama como? Hein? Quem está aí do outro lado? Não é? Então, é simplesmente para identificação pessoal. Mas no passado, principalmente quando os acontecimentos bíblicos ocorreram, o nome tinha outro significado, certo? Então, os nomes, eles não eram dados simplesmente para identificação pessoal. Eles tinham um significado, tá bom? Por exemplo, Deus, ele deu nome a certos indivíduos escolhidos, os quais receberam uma missão de acordo com o nome. Por exemplo, Abrão. Abrão, ele passou a ser chamado de Abraão. O que significava Abraão? O que significa Abraão? Pai de muitas nações, certo? O Filho de Deus se chamou Jesus, que significa Salvador do mundo. Então, vocês estão observando que o nome bíblico ele tem um significado. Outras vezes, o nome era dado por uma lembrança de um acontecimento importante. Por exemplo, Jacó, cujo significado era o que? Enganador, que recebeu este nome porque nasceu segurando o pé do seu irmão gêmeo Esaú. Mas passou a ser chamado de Israel, que significa príncipe com Deus, quando teve um encontro com Deus no vale do Jaboque. Jaboque, tá bom? Então vocês estão percebendo que o nome bíblico ele tem um significado. E hoje eu vou contar para vocês uma história de uma família, tá? Vamos
falar, já lembram que o nome da nossa lição é Convivência da Família? Pois bem, hoje eu vou contar para vocês, vou usar essa Bíblia, tá? Mas vocês podem ler em qualquer Bíblia em casa, tá? A história de Esaú e Jacó, tá bom? Então, vamos prestar atenção na história? Vamos lá para a história de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Isaac casou-se com a Rebeca e tiveram filhos gêmeos, Esaú e Jacó, conforme Deus havia prometido. Os meninos cresceram e Esaú se tornou caçador e Jacó um tranquilo rapaz caseiro. O filho mais velho era o primogênito, fato muito importante naquela época. Esaú não se importou com isso e cedeu sua primogenitura a Jacó, trocando-a por um prato de guisado e um pão. A bênção de ser o filho mais velho agora era de Jacó. Com a ajuda de sua mãe Rebeca, Jacó se fez passar por Esaú diante de seu pai Isaque, para que o abençoasse como filho mais velho. Isaque não enxergava bem devido à sua idade avançada, e assim abençoou Jacó no lugar de Esaú. Este acontecimento deixou Esaú muito aborrecido, a ponto de querer matar seu irmão. Por este motivo, Jacó teve que fugir para longe. Jacó partiu em direção a Harã. Estando em um lugar para passar a noite, deitou-se sobre uma pedra e teve um sonho. Sonhou que uma escada atingia o topo do céu e nela anjos subiam e desciam. E o Senhor Deus sobre ela dizia: será bendita toda a tua descendência. Estou contigo e te guardarei por onde fores. Jacó acordou do sonho e disse: o Senhor está neste lugar. Jacó chegou à terra do Oriente, diante de um poço onde rebanhos de ovelhas bebiam água. Conheceu Raquel, uma jovem pastora que cuidava das ovelhas e que no futuro seria sua esposa. Jacó casou, prosperou e decidiu ir ao encontro de seu irmão, Esaú, para que esse o perdoasse. Então vocês ouviram a história de Esaú e Jacó, né? Esse desentendimento que aconteceu com esses dois irmãos. Será como vai ser o encontro de Esaú e Jacó depois de tanto tempo? Nas próximas aulas nós vamos ver o final dessa história, tá bom? Então vocês viram que não teve mais harmonia na família, né? Então, o que eu quero que vocês façam em casa depois de ler novamente na Bíblia essa passagem, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês em casa vão copiar essa frase, né? Olha o que tem nessa frase aqui. Não há paz em minha família quando... Aí vocês vão colocar quando não há paz na família de vocês. Quando alguém briga com o outro, né? Quando alguém faz alguma coisa que o outro não gosta. Enfim, vocês vão pensar e vão refletir sobre isso, tá bom? E vão escrever em uma folha, tá bom? E colocar as respostas de vocês, tá bom? E também vão pegar essa outra frase, ó. Haveria paz na minha família se... Aí vocês vão também refletir e vão colocar as respostas de vocês.
Só que eu quero essa resposta em vídeo, tá bom? Vocês fazem um vídeo, tá? Com essas duas frases e com as respostas de vocês e manda para a escola, tá bom? Uma outra atividade é vocês vão fazer um acróstico com a palavra harmonia, onde vocês vão usar só palavras positivas, tá? Aqui ao lado, tá? Ó, aqui ao lado, que tem a ver com harmonia, tá? Será para, por exemplo, com amor, amizade, né? Então, vocês vão pensar e fazer um acróstico, tá bom? Ok? Então, mandem ou por foto ou vídeo por celular da escola as respostas de vocês. Bom, na próxima aula a gente continua falando mais um pouquinho sobre a história de Esaú e Jacó. Um beijo para vocês.